Olá a todos, estou novamente aqui para fazer um vídeo para vocês sobre racionalização. O que é racionalização? Racionalizar é você não deixar raízes na parte do denominador de uma fração. Isso aí, na verdade, não é que não pode. É meio deselegante você deixar uma raiz embaixo, tá? Por isso que já tem a racionalização. Já é para isso. Um exemplo, tá? Bem simples. Se eu tiver 2 sobre raiz de 2, geralmente você não vai ver um resultado dessa forma, tá? Resultado dessa forma. Você não pode pegar um número inteiro e dividir ainda mais por um irracional, tá? Isso é meio assim, deselegante, não fica legal. A gente geralmente não vê desta forma, que é um número inteiro por uma raiz embaixo. O que a gente deve fazer? Olha essa raiz, como ela está embaixo. Se ela está embaixo, a raiz que estiver embaixo, você vai multiplicar ela em cima e embaixo, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer é isso. Então, agora multiplica em linha, ó. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2, né? Não tem o que fazer. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, né? 2 raiz de 2. Quanto que é raiz de 4? É 2. O que eu posso fazer agora? Dá pra mim ainda, ó, cortar. Então, subir com a raiz, certo? Raiz de 2 é o resultado de 2 sobre raiz de 2. Outro exemplo, se eu tenho 3 e embaixo a raiz de 2, vamos lá. A raiz de 2 está embaixo, multiplica, tá? Ó. Raiz de 2 por raiz de 2. 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. Raiz de 2 por raiz de 2, raiz de 4, né? 3 raiz de 2, raiz de 4 é 2. Não dá para dividir, não dá para fazer nada. Então, termina assim. E a minha raiz que estava embaixo, ela acabou subindo, né? Ela subiu. Tudo bem? Tranquilo, né? O que acontece de dificuldade nisso daqui é quando temos uma raiz que não seja quadrada, ou seja, uma raiz cúbica, uma raiz quarta. Veja só. E quando eu caio numa situação dessa, ó, 2 sobre raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 4, né? Vamos ver aqui. Vamos ver esse exemplo aqui. Raiz cúbica de 4. Eu devo fazer do mesmo jeito? Não. Não posso fazer do mesmo jeito. Não é feito do mesmo jeito, tá? O que podemos fazer aqui para racionalizar essa fração? Veja só, primeiro, vocês vão colocar aqui, ó. Aqui ela vai multiplicar por uma. Primeiro vamos ver o denominador, como é que vai funcionar, tá? Depois o numerador, tá? Igual, certo? Aqui vai ter outro número, né? Eu tenho que eliminar a raiz em uma situação. Eu vou ter que eliminar a raiz. Para mim eliminar a raiz, eu tenho que deixar, ó, só mudando, tá? Eu vou ter, esse número aqui vai ter que ficar assim, ó, 3 raiz cúbica de 4 elevado ao cubo, para eu poder cortar, para poder ficar o 4. E como eu faço uma situação dessa? Como é que eu faço? Eu vou ter que multiplicar ela por quanto aqui, para dar 3 ao cubo, para dar ao cubo. Veja só, aqui vai ser raiz cúbica de quê? Aqui eu não tenho 1 aqui. Então, se eu colocar aqui 2, ó. Se eu colocar 2, veja só, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Então, nessa multiplicação aqui, eu vou ter como resultado, olha só que legal, 3 raiz cúbica de 4 elevado ao cubo. Por quê, ó? 1 mais 2 é 3, certo? Consegui fazer exatamente o que está pedindo. Olha só. Coloquei 1, aqui já tem 1, né?
certo? Aqui já tem 1. Então, aqui eu tenho que procurar o índice. Ele tem que ser igual ao índice para eu poder eliminar. Então, se eu colocar aqui ao quadrado, aqui, eu sei que esse é o quadrado mais esse daqui, vai dar 4 elevado ao cubo. Então, quadrado mais 1 ao cubo. Então, eu consigo fazer essa conta. Olha aí, eu já mudei já. Já mudei. E aqui, consequentemente, eu vou ter um 4, né? Isso no meu numerador, no meu denominador, tá? Agora o numerador é só você copiar. Aqui vai ser, ó, o mesmo que está aqui embaixo, ó. Raiz cúbica de 4 ao quadrado. 2 vezes raiz cúbica de 4. É só você copiar. Então vai ser 2 raiz cúbica de 4 ao quadrado, certo? Nada demais. E 2 raiz cúbica de 4 ao quadrado. Ainda posso fazer uma coisa aqui ainda, ó. Cortar, porque eu vou dividir, dá para simplificar os 2 por 1. Então aqui eu vou ter raiz cúbica de 4 quadrado por 2. Olha só que coisa linda. Consegui subir. É um pouquinho complicado, tá? Às vezes vocês podem se confundir um pouco, mas é só questão de prática. Praticou, fechou. Vamos fazer mais um aí, para a gente ficar bem treinado com isso, tá bom? Vamos supor, como tá o piloto, né? Vamos supor que eu tenha 3 dividido por raiz quinta de 3 elevado a 2. Olha só. Primeira coisa que vocês vão fazer, primeira coisa, multiplicar, você vai ter que usar uma multiplicação, ó. Vamos trabalhar com o denominador primeiro e ver o que acontece, tá bom? Olha só. Aqui é 2 e o índice é 5. Então, o que eu tenho que fazer? O índice aqui, eu vou ter que ter uma potência que seja 5. Uma potência de 5. Por quê? Porque eu tendo a potência de 5, eu consigo eliminar a minha raiz, ó. Ela vai ter que ficar assim, ó. Pra quê? Pra poder eliminar e ficar só o 3. Isso aqui é o que tem que concluir. A conclusão é essa. Então, se eu tenho aqui a raiz quadrada, o que eu posso fazer? Quanto falta para dar raiz quinta? Para dar uma raiz quinta, não. Para dar uma raiz de potência 5, né? Uma potência que o expoente seja 5. Se aqui eu tenho um expoente 2, falta 5. Falta 3, não falta? Então vai ser uma raiz quinta de 3 elevado a 3. Olha só. Ó, 2 mais 3 é 5. Então o resultado vai ser 5, 3 e aqui quinto, 5. Por quê? Ó, 2 mais 3 é 5. Mano, fez isso daí? Fechou. Acabou. Entendeu? Acabou. Agora é só copiar o que está aqui. Só copiar o que está aqui em cima. Porque aqui, ó, cuidado para não confundir e fazer igual ao quadrado, tá? E não é. Agora, esse vezes esse vai ser 3 vezes raiz quinta de 3 ao cubo, né? E o que eu posso fazer aqui, ó? Cortei. Aí ficou 3 vezes raiz quinta de 3 ao cubo, tá? Dividido por 3, né? Porque saiu. Posso cortar, ó. E outra, eu posso fazer o seguinte também. Se você quiser aqui, ó, 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Eu posso colocar aqui, ó, 27. Raiz quinta de 27 também, tá? Igualmente aqui, raiz de 16. Tudo bem? Pode fazer assim ou pode deixar só assim, não tem problema. É bem tranquilo, tá? Vamos lá com mais outro exemplo, tá? Lembrando que esses exemplos aqui eu tô tirando tudo de cabeça, mas está correto, tá? Tá tudo certinho. Seguir o exemplo, não tem como errar, tá? Não tem como errar. Vocês não vão errar. Eu tenho 6 aqui e aqui raiz sexta de
4 ao cubo. Olha só. Chatinho, mas não... Meu, faz o que nem eu tô falando. Primeiro, multiplica. Ficou meio torto, né? Vamos colocar certinho, né? Ficou meio torto, vamos lá. É 6, ó. É raiz sexta de 4 ao cubo, não é isso? É exatamente isso. Vamos lá. Primeiro, multiplicação aqui, ó. Um traço igual e um traço, para você ver o resultado final. Olha só, para dar 6, né? Todo mundo já sabe qual que é o índice. O índice é 6. Então, a raiz sexta, né? Você tem que deixar a potência aqui ser igual à raiz. Igual o índice, tá? Igual o índice. A potência tem que ser igual ao índice para você poder eliminar. Então, você vai fazer o quê? Olha só. Eu tenho 4 ao cubo, então, volta. Se eu pegar por mais 4 ao cubo, certo? Se eu pegar aqui, ó, raiz sexta de 4 ao cubo, ó, cubo, vai dar a raiz sexta. Então, aqui, ó, raiz sexta de 4 a sexta. Pronto, já eliminei. E aqui em cima pode copiar, ó. Na verdade, não é difícil, bem fácil. Então, aqui ficou 6 raiz sexta de 4 ao cubo, certo? Aqui elimino, ficou 6 raiz sexta de 4 ao cubo dividido por 4. Né? Dá para simplificar por 2, né? Ó. Aí terei 3 raiz sexta de 4 ao cubo dividido por 2. Não tem mais o que fazer, tá bom? Pessoal, em relação à racionalização de raízes, da minha parte é isso aqui, tá? É interessante, é muito interessante isso aí vocês praticarem, tá? Mas não é difícil, é bem tranquilo, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos. Tchau, tchau, até a próxima.